Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elienay Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 13 de janeiro de 2019, episódio 13. É necessário que o presbítero não seja dado ao vinho. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. A Escritura então requer que o presbítero seja alguém não dado ao vinho. Isso aparece em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, onde lemos que o presbítero deve ser alguém não dado ao vinho. Depois, também aparece na qualificação em Tito, capítulo 1, versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho. A mesma expressão nos dois termos. Essas expressões têm relação com o termo grego paroinos, que significa dado ao vinho ou bêbado. Então, isso é o significado de paroinos. Literalmente significa não permanecer no vinho. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, temos as qualificações para alguém que vá servir como diácono. E aqui usa-se uma palavra um pouco diferente. Diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então veja aqui, não inclinados a muito vinho. Temos aqui a palavra inclinados. Esse termo, inclinados, ele é um termo, uma palavra que nós já observamos aqui em nossos estudos a respeito dos presbíteros, lá em Atos, capítulo de número 20, versículo 28, quando diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O verbo atender, aqui no início, atendei, é um verbo que utiliza esta mesma palavra, proserro, que tem aqui uma abrangência de significados, mas tem a ideia de aplicar-se, concentrar-se ou apegar-se a alguma pessoa ou coisa. No caso aqui de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, quando diz que os diáconos não devem ser homens não inclinados a muito vinho, quer dizer, não apegados, não são pessoas, não são homens que se apegam ao vinho, que se aplicam ou se concentram no uso do vinho. Este é o sentido aqui de não inclinados. Esse termo, proserro, também aparece em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te, esta é a palavra. A leitura, a exortação e ao ensino. Aplicar-se, aqui é o verbo, né? Aplicar. Então, a ideia aqui é alguém que não se aplica ao vinho, alguém que não se inclina, alguém que não se apega ao vinho. Isso é o sentido aqui. Resumo. Esses termos, por si mesmos, não proíbem que se tome vinho. Não há aqui uma proibição, dizendo está proibido que o oficial, presbítero ou diácono tome vinho. Não é o que diz a Bíblia aqui. A Escritura condena de fato a embriaguez. Por exemplo, lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, os bêbados, aqueles que se entregam à bebida, aqueles que são escravos da bebida, aqueles que fazem mau uso da bebida, eles não herdarão o reino de Deus. Uma outra passagem é Gálatas 5:21, que fala sobre as obras da carne. Entre essas obras está esta aqui, bebedices. Então, a bebedice é uma obra da carne. E podemos ler ainda Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, não vos embriagueis com vinho, diz a palavra de Deus. Então, claramente a Escritura condena a embriaguez nesses textos e em muitos outros textos nas Escrituras. Nós temos passagens, então,
que condenam a embriaguez, que mostram que a embriaguez é pecado e que aqueles que vivem na embriaguez não herdarão o reino de Deus. Agora, a Escritura também apresenta o vinho, ou a bebida forte de uma forma geral, como uma das dádivas de Deus aos homens. Por exemplo, em Deuteronômio 14, 26, se diz: esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte. Então, aqui temos esses dois termos, né? Vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então aqui é uma prescrição sobre quando eles fossem para as festas anuais, eles então deveriam levar dinheiro e lá eles deveriam comprar os animais para os sacrifícios, e aqui entre as coisas que eles deveriam fazer é justamente se alegrar diante do Senhor com aquilo que é aprazível, aquilo que Deus deu como dom ao homem. Entre essas coisas, o vinho ou a bebida forte. Uma outra passagem é o Salmo 104, versículos 14 e 15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, o vinho aqui ele é apresentado como uma bênção da providência de Deus, do cuidado de Deus para com o homem, assim como o azeite, o pão e o alimento de forma geral. Então, poderia mencionar aqui também muitas outras passagens nas quais o vinho ou a bebida forte são apresentados de maneira positiva como uma dádiva de Deus aos homens. Porém, agora eu preciso dizer, isso não quer dizer que nós temos de beber, né? Isso não quer dizer que alguém contra a sua consciência deve beber. Não estou falando essas coisas aqui neste vídeo para encorajar alguém a beber. Não quer dizer também que nós devemos ferir a consciência do próximo neste assunto. Este assunto faz parte da liberdade cristã. Então, ninguém que não tenha fé para beber deve beber, porque se beber estará pecando. Então, também este ensino, reconhecer isso, não quer dizer que alguém tenha que beber. Uma pessoa pode usar de sua liberdade cristã para não beber. Então, o que nós devemos reconhecer é que a Escritura condena a embriaguez, a Escritura apresenta a bebida como uma dádiva de Deus, mas nós temos uma liberdade em Cristo que podemos fazer isso ou não. Claro que se alguém o faz, existem muitos critérios bíblicos para fazê-lo. Um deles é que isso só pode ser feito para a glória de Deus, o que exclui várias situações. Então, nesse texto aqui, especificamente, então não temos uma proibição, mas a Escritura proíbe que nos demoremos no vinho. Então não proíbe o uso, mas proíbe a demorar no vinho ou em qualquer outra bebida forte. Então, a Escritura não só proíbe a embriaguez, mas também proíbe que a bebida ocupe um lugar indevido na vida de um homem cristão. Isso é um princípio aqui, não inclinado a muito vinho ou não dado ao vinho. Então, a ideia é que o vinho ou a bebida forte não tem um lugar indevido na vida do homem cristão. Ela não ocupa muito espaço, muita atenção, ele não se dedica a essas questões. Um homem que esteja bebendo muito, ele pode, de certa forma, cada vez conseguir beber mais e demorar mais a ficar embriagado e achar então, posso beber muito, não fico embriagado, então não estou pecando contra o Senhor. Não. Você está pecando contra o Senhor se a bebida ocupa um lugar indevido na sua vida. Agora vejamos algumas implicações. O homem de Deus pode usar sua liberdade em Cristo para não fazer uso da bebida alcoólica. Ele deve lembrar-se que a embriaguez é pecado que traz consigo outros pecados, como contendas e falta de discernimento, e que tais efeitos são incompatíveis com a salvação que nós temos em Cristo e com o exercício dos ofícios na igreja. Presbíteros não podem ser homens que se demoram ao lado do vinho.
homens que se dedicam de uma forma indevida à bebida alcoólica em nome da liberdade cristã. Homens assim não podem exercer o ofício como presbíteros ou diáconos na Igreja de Cristo. Então, não se trata aqui meramente daquele homem irresponsável que chega ao ponto da embriaguez, mas aqui se trata do homem que é cuidadoso para que a bebida não ocupe um lugar indevido em sua vida. Então, a pergunta aqui é qual lugar que a bebida ocupa na vida deste homem. Não é só se ele fica bêbado, mas se a bebida tem um lugar importante demais em sua vida. Então, precisamos de homens moderados que, caso façam uso da bebida, o façam para a glória de Deus, respeitando a consciência dos demais com sabedoria, sem deixar que essa dádiva se torne um ídolo em sua vida. Agora, algumas perguntas para autoexame. Cada homem pode perguntar para si mesmo: se eu bebo, que lugar a bebida ocupa em minha vida? Será que ela tornou-se um ídolo sem o qual eu não posso viver? Então essa é uma pergunta que devemos fazer, e se ela tomou um lugar indevido, provavelmente ela se tornou um ídolo em nossa vida, e ela deve ser desprezada completamente, pois não devemos servir a nenhum outro Deus a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora, uma outra pergunta: tenho como limite da minha liberdade cristã o meu amor por meus irmãos e a glória do Senhor? Então, não é só que nós temos uma liberdade, mas devemos pensar também que nós temos irmãos a quem devemos amar e, acima de tudo, devemos buscar a glória do Senhor. E não devemos deixar que, em nome da nossa liberdade, nós façamos coisas que vão prejudicar nossos irmãos e que não vão glorificar a Deus. A última pergunta: estou atento para indicar homens... estou atento para não indicar homens que têm fraquezas nesta área. Então, se eu sei que um homem tem fraqueza nesta área, eu devo orar por ele, eu devo admoestá-lo, chamá-lo ao arrependimento, mas uma coisa eu não devo fazer: indicá-lo para nenhum dos ofícios. Então, podemos observar isso quando este tema das bebidas é um assunto muito importante na conversa de alguém, quando alguém, todas as vezes que nos chama para dar um passeio, sempre deseja fazer uso da bebida. Então, isso podem ser indicativos de um homem para quem a bebida ocupa um lugar indevido. Então, pense sobre isso, ore a esse respeito, e que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para fazermos tudo para a sua glória e, de forma alguma, usarmos da nossa liberdade para fazer aquilo que é desagradável ao Senhor e que não é edificante aos nossos irmãos. Então, ore, pense, e que o Senhor te dê graça e paz.